O Cruzeiro tomou o gol, né? O Sport bola na trave. Aí eu peguei a tabela, vi que eu sou o próximo a enfrentar o Sport. Todo mundo sofrendo. Gabigol, explica essa, Pulgão, vai. A gente foi melhor, a gente teve as melhores chances. Eles tinham um contra-ataque muito rápido, jogadores que trabalham bem a bola por dentro e buscavam bastante o Derek. No início do jogo, olha quantas oportunidades o Cruzeiro perdeu. Bola na trave, aí a bola vai e rebate, aí chuta, as tomadas de decisões sempre erradas, e aí os goleiros adversários, quando eles jogar, principalmente essa turma de baixo da tabela, vira o Neuer contra a gente, sabe? Você vê que o Sport bate cabeça no sistema defensivo e o Cruzeiro não mata o jogo, não mata a parada, não resolve o que tem que resolver. E aí é chutão de qualquer jeito. E detalhe, no segundo tempo, o Cruzeiro de frente pro gol, bola rolada pra beirada do campo. Ô, gente, agora vocês estão de sacanagem de colocar a culpa no Cássio nessa jogada aí. Vocês estão de muita sacanagem. Uma linha altíssima do Cruzeiro, não acho errado você jogar com linha alta, mas você sabendo que você tem um jogador lá que corre bastante, você não pode dar esse espaço todo, porque com certeza o time vai se aproveitar do contra-ataque para poder favorecer algumas coisas. E a gente sofreu na mão do último colocado do Campeonato Brasileiro. O time estava desfalcado, Gão, temos que entender, mas não dá para entender um chutão desse aí não, ó. Não dá para entender não. Aí todo mundo critica o Matheus Pereira. Matheus Pereira foi o cara que ontem buscou o jogo o tempo inteiro. Tem gente que ontem saiu criticando o Gabigol, o Gabriel Barbosa fez o papel dele em campo. Na hora das substituições, eu não concordo com as substituições e pela forma que o Jardim colocou o time e postou o time. Perdemos totalmente o meio-campo. Fomos pro tudo ou nada com um jogo que a gente poderia colocar a bola no chão e controlar, resolver a parada. Mas não. Parecia um Cruzeiro que estava desesperado nas últimas colocações do Campeonato Brasileiro, sem consciência de futebol nenhuma e fazendo essas bobagens aí em campo. E no final, a gente perde, ainda sofrendo na mão do Sport, que perde essa bola debaixo da trave aí. Muita gente me cobrando, falando assim, hoje vai ter zoeira. Hoje não vai ter zoeira não, meu amigo. Hoje vai ter cobrança sobre o time do Cruzeiro, porque estamos nos complicando, inclusive nessa posição aí, porque nós estamos perdendo pontos importantíssimos dentro de casa. Foi assim com o Ceará, foi assim com o Santos e agora com o Sport. Cruzeiro na terceira colocação, 52 pontos, o Atlético na 15ª colocação. Com Olha, nesse momento eu estou confiando mais na derrota de quem está para baixo do que na vitória do Atlético. Porque pelo comportamento que eu tenho visto, o Fortaleza virou sobre o Juventude com um espírito coletivo de luta. O Vitória ontem lutando até o último segundo, o Sport dando a vida contra o Cruzeiro. E no Atlético parece estar cada um indo numa direção. Eu queria ver pelo menos um espírito de luta coletivo. Aquele negócio assim que você vê que está todo mundo na mesma, comprando o ideal. Então vamos falar desse jogo contra o Lanterna, Gão, Jorge. Nossa, Leopoldo Siqueira. De um lado, o terceiro colocado. Do outro, o Lanterna do Brasileirão. O placar, um resultado frustrante, pelo menos para a torcida do Cruzeiro. O time que quer ser campeão não pode... De casa era obrigação ganhar. Porque quem está tentando lutar por títulos tem que ganhar. E hoje a gente veio empatar. Era a grande chance que o Cruzeiro tinha de dar uma igualada ali no placarzinho, na tabelinha, né? Que a gente quer. E não foi só a vitória que faltou para a torcida aqui no Mineirão. A ausência de um quarteto titular também não passou despercebida. Fora e principalmente dentro de campo. Por conta de cartões, o William, Fabrício Bruno, Romero e o artilheiro da competição, Caio Jorge, não jogaram contra o Sport. Com a escalação bem diferente, o Cruzeiro até começou melhor na partida. Aos 18 minutos, Matheus Pereira acertou a trave. Logo em seguida, Gabigol fez o mesmo, mas o impedimento já estava sendo marcado. Aí o Sport apareceu no jogo. Derek recebeu nas costas da defesa, tirou o goleiro Cássio da jogada e abriu o placar. Pouco tempo depois, o atacante quase fez o segundo. A bola parou no travessão. Após o intervalo, o time celeste correu muito para evitar o prejuízo. Matheus Pereira fez boa jogada e achou o Gabigol na área. O camisa 9 ajeitou e tocou no cantinho. 1-1.
Jogo aberto, Cruzeiro e Sport tiveram outras chances em campo. Só não teve mais gol na partida. Não, independente de ser o Sport, de ser qualquer um outro, a gente jogando aqui dentro de casa, a força que a gente construiu, a gente não pode ficar feliz com o empate. Isso independente do adversário que seja. Ainda na parte de cima da tabela, a briga contra os adversários diretos continua. Mas agora, sem os pontos esperados diante do Sport. Jogo a jogo, buscando sempre os 3 pontos e se mantendo na parte de cima da tabela para no final da temporada a gente ver aonde a gente vai chegar. Claro que nossa maior meta é estar na Libertadores ano que vem. Os pontos para mim são sempre os mesmos, são 3 pontos por cada jogo, eu já vos expliquei isso, a gente tem um objetivo bem claro. Hoje não somamos os 3 pontos que pretendíamos, somamos só perante um adversário que é o lanterna da classificação. Claro que estamos insatisfeitos, mas para mim os 3 pontos que, por exemplo, conquistamos no Bahia, que quase ninguém conquistou, e nós conquistamos, não são diferentes destes 3 pontos com o Sport. Nós queremos entrar em cada jogo sempre com o mesmo objetivo, que é conquistar os 3 pontos. Não, Jardim. Os mesmos 3 pontos não são em todos os jogos, não, porque ontem, por exemplo, com o resultado do jogo do Palmeiras, do qual o São Paulo foi muito prejudicado, e o resultado do jogo do Flamengo, a gente teria que fazer esses 3 pontos, sim, mediante aos resultados que nós tivemos nos últimos jogos. E 3 pontos são obrigação contra o último colocado do Campeonato Brasileiro, por máximo de respeito que eu tenho pelo esporte, por aquilo que eu vi também em campo, pelas trocas que você fez, por aquilo que colocou. Ontem o Lucas Silva foi atuado de primeiro volante. Meu amigo, nós temos o Wallace, que de fato não vem muito bem. Se o Wallace não serve para jogar contra o Sport, o que ele está fazendo nesse time, Jardim? Você me colocar o Marquinhos para jogar numa lateral direita, você consegue fazer uma configuração de time de modo que a gente ocupe o meio-campo e não passe esse sufoco para o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. Eu vejo esse empate como uma derrota dentro de casa, Jardim. Então, 3 pontos todo jogo, são os mesmos 3 pontos? Não são, não. Esses 3 pontos de ontem era mais do que obrigação para o Cruzeiro conquistar. Leopoldo Siqueira, o Cruzeiro não ganha do América mesmo, né? O América? Ué. Quem que deu esse passe primoroso, essa assistência pro gol do Sport? Quem? Mateuzinho, que era do América, está acostumado a ganhar do Cruzeiro. Saúde. Então, realmente, o América mantém essa tradição de sempre estar ganhando, no máximo um empatezinho. É a única chance do Toledo ver o América jogar na Série A, mas ainda assim o Mateuzinho está caminhando para a Série B. E Leopoldo, cobrar aqui também, cobrança de aposta do Fael, que já são 2, porque o Cruzeiro feminino destruiu o Atlético no final de semana. Já a gente vai falar sobre isso. Está aqui então a classificação para vocês conferirem junto com a bancada democrática. Vocês diriam a essa altura que Vitória, Fortaleza, Juventude e Sport não escaparão da segunda divisão? O Sport não escapa, não escapa. Faltando 11 rodadas para acabar, o Sport não tem capacidade de poder conseguir a pontuação para escapar do rebaixamento. E por isso é o que eu fico mais indignado com esse empate ontem. Mas o Sport tem demonstrado, Gão, ainda que vai lutar enquanto tiver forças. Mas não vai salvar, não. O Juventude tem uma limitação enorme, ficou muito nítido no jogo contra o Atlético, e o Fortaleza acordou, acho que tarde demais. Eu acho que 1 ou 2 vagas dessas estão abertas, mas eu aposto ainda que o Fortaleza vai deixar essa zona de rebaixamento até o final do programa. Eu acho que Fortaleza, até o final brasileiro. Fortaleza, Vitória, Santos e Atlético brigam por 2 vagas. Muito bem, depois então Não pula no telão pra gente fazer o comparativo dos dois times, meu amigo. O atleticano é incompreensível, meu pô. Precisamos fazer uma análise. Tá aí na arte do Rafael os números dos mineiros na Série A. Tô bem aqui, vamos ficar aqui mais um mêsinho aqui, que dá pra gente falar aqui. Eu falo primeiro você, eu posso falar? Leopoldo Siqueira, com essa campanha aqui, 40 gols, 20 gols sofridos, eu acho o número de gols sofridos muito alto, e 5 derrotas e o número de empates. Com derrotas dentro de casa para times que o Cruzeiro tinha que ter ganhado, como é o caso do Santos, como é o caso do Ceará. Com empate, por exemplo, dentro de casa, com um time como o Sport, que é o último colocado do Campeonato Brasileiro. E o que eu vou falar, eu falei para ontem, para os meus amigos e para todo mundo que me parou no Mineirão.
O campeonato brasileiro para o Cruzeiro, se acontecer, tem que ser uma arrancada espetacular e tropeços de Flamengo e Palmeiras. Por isso eu digo, vamos focar na Copa do Brasil, não abandonar o Campeonato Brasileiro para garantir uma colocação importante, para faturar algum e ir para a Taça Libertadores, que eu acredito que já está praticamente garantida para o Cruzeiro. Mas o Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro tem que se entregar muito para poder conseguir essa taça. Léo, vamos lá. O Galo tem o terceiro pior ataque da competição. E por um período da tabela, eu destacava aqui no programa que todo jogo o Galo precisava fazer pelo menos 2 gols, porque era certeiro que ele ia sofrer pelo menos um, mas em muitos jogos sofreu pelo menos 2. O que eu posso fazer nesse momento é o que o time fez lá no início da temporada. Vocês vão me desculpar. Eu vou fazer isso aqui, ó. Sabe por quê? Pobre é o futebol de vocês. Vocês treinaram assim, né? Pobre é o futebol de vocês. E em 2012, eu fui para o Ministério Público porque pessoas aí, forças ocultas, queriam proibir que a gente levasse a faixa vergonha na cara para o estádio. Proibido até pela Polícia Militar. Eu fui para o Ministério Público para ter o direito de ter essa faixa no estéreo, vergonha na cara. E hoje é o que vocês precisam, vergonha na cara para tirar o Galo dessa. Vocês têm? Demonstrem em campo. Amigo meu, amo esse cara aqui. Mas cuidado que vai cair, viu, pai? Time grande não pode disputar mais de uma Série B. Vai cair, viu, pai? Toma cuidado que vai ser derrubado aí. Time grande não pode disputar mais de uma Série B. Ai. Você pisou nela uma vez, você não pisa nunca mais, porque um time grande... Mas se você quiser voltar, meu amigo, e subir aqui, ó, aí...